Olá pessoal, aqui é a Prof. Mari de Matemática. Vamos começar o estudo de novas medidas a partir desta aula. Nós já vimos algumas medidas de tempo, medidas de capacidade, medidas de massa. E nessa aula a gente vai continuar agora com medidas de comprimento. Então nós vamos estudar nessa aula medidas de comprimento e vamos fazer a resolução de alguns exercícios. Bem, esse capítulo ele começa lá na página 107, mostrando algumas imagens aqui de uma girafa. E é importante a gente entender bem sobre medidas de comprimento, porque a gente consegue assim saber quando uma distância ela é longa ou curta, ou quando a gente analisa uma medida, se ela é de algo muito alto ou de algo bem baixinho. Então a gente consegue fazer essa análise. E aí a gente olha a medida e já consegue fazer essas comparações, né? Às vezes com a medida, com a nossa medida, com a medida de alguém que a gente conhece. Então essas comparações são importantes. Então a gente vai continuar falando lá sobre medidas. Então a gente tem aqui, ó, a unidade fundamental do comprimento é o metro. E quando a gente precisa medir algo menor do que o metro, nós temos os submúltiplos do metro, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. E se a gente precisa medir algo maior do que um metro, então a gente tem os múltiplos do metro, que nós chamamos de decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá? Existem algumas relações do metro com esses submúltiplos, né? Então a gente tem lá em 1 decímetro 0,1 centímetro, em 1 centímetro 0,01 metro, em 1 milímetro 0,001 metro. Então a gente consegue perceber do lado de cá também nos múltiplos, ó, 1 decâmetro tem 10 metros, 1 hectômetro 100 metros e 1 quilômetro 1000 metros. Que essas são as unidades de medida do metro. Agora, qual é o instrumento de medida que a gente usa para fazer o comprimento, para ver o comprimento das coisas? Normalmente a gente usa régua para coisas pequenas, né? Ou então uma trena para coisas maiores. E existem outros instrumentos também que podem ser usados para esse fim. Bom, nós temos então na sequência aqui algumas atividades de mão na massa, que nós já vamos começar a resolver. Eu vou fazer junto com vocês. Caso vocês queiram resolver antes da professora, dá uma pausa aí no vídeo e aí vocês retomam quando finalizarem corrigindo aqui. Muito bem, 2 quilômetros. Então nós temos lá a medida de 2 quilômetros. Nós vimos naquela tabela das unidades de medida do metro que 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Então nós temos 2 quilômetros. Então nós vamos ter 2000 metros. 1 decâmetro, nós vimos lá na tabela também que 1 decâmetro é igual a 10 metros. Então, 1 decâmetro, 10 metros. E aí, quantos metros são necessários para 1 hectômetro? 1 hectômetro tem 100 metros. Vamos precisar de 100 metros para formar 1 hectômetro. Muito bem, assinale a resposta correta. Então, nós temos aqui na letra A 1 centímetro. Qual seria dessas alternativas a que corresponderia a 1 centímetro? 10 milímetros. Então, vamos marcar um X aqui na segunda. 7 centímetros é a mesma coisa que 70 centímetros, 70 metros ou 70 milímetros? Bom, cada centímetro tem 10 milímetros, então 70 milímetros. Nós temos aqui também na letra C 1 quilômetro. Será que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros? A 1000 centímetros ou a 1000 milímetros? 1000 metros. E temos também aqui 1 decâmetro, que corresponde a 10 metros, 10 hectômetros ou a 100 decâmetros. Bom, 1 decâmetro, 10 metros. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Então, só relembrando, nós temos então o metro, que é a unidade fundamental de medida do comprimento, e nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro, tá? Continuando agora na próxima página, página 108, vocês vão perceber que na página 108 nós temos lá um RA, tá? Então, se você puder, pegue o seu celular, mire aqui nessa folha e faça essa atividade do RA. Tenho certeza que você vai gostar. Tem a ver com unidades de medida de comprimento. Tá legal?
Na página 109, tem uma atividade aqui para que vocês façam. Podem fazer em casa, se vocês quiserem, tá? A professora não vai fazer essa atividade junto com vocês, mas aqui está sugerindo que você meça pelo menos 4 objetos. Então, você pode pegar 4 objetos da sua casa, você pode olhar primeiro o objeto e fazer uma estimativa de quanto você acha que ele mede, e depois, com a sua régua, confirmar se você chegou perto dessa estimativa que você fez ou não, tá legal? Se a medida real, ela é a medida que você chegou aqui na estimativa, tá legal? Muito bem. Continuando na página 110, nós ainda temos alguns exercícios. Vamos lá. Aqui está falando assim, em cada situação, responda o que se pede. O que pode medir mais do que 1 metro? Bom, a gente pode pensar no comprimento e na largura de uma sala de aula, por exemplo. Então, comprimento e largura de uma sala de aula. Aqui ele não está pedindo para colocar mais de um, mas se você quiser, pode colocar outras situações, como por exemplo, a altura de uma porta, a altura de uma pessoa, tudo isso pode medir mais que 1 metro, claro, né? Muito bem. E letra B, o que pode medir menos do que 1 metro? Bom, aí a gente pode sugerir, colocar aqui, uma borracha. A borracha que você usa para apagar lá nas suas atividades pode medir menos do que 1 metro. Aqui a gente pode colocar outras situações, por exemplo, um livro, um lápis, o comprimento de um lápis, de uma canetinha, tudo isso pode medir menos do que 1 metro. Legal? Na número 2, está falando sobre alguns brinquedos de parques de diversões. E está comentando aqui que alguns têm limites de altura para poder acessar, para poder brincar nesse brinquedo aí. E está dizendo que para entrar na montanha-russa de um parque é necessário ter no mínimo 120 centímetros de altura, ou seja, 1,20 m. A Andréia tem 104 centímetros de altura. E aí está falando assim, quanto a Andréia ela teria que crescer para conseguir brincar na montanha-russa? Aqui a gente tem que lembrar que operação da matemática a gente pode fazer para chegar em 120. A gente poderia fazer 120 menos 104 e a gente consegue ver quanto falta. A gente usa aqui a subtração. Então, 120 menos 104, 16 centímetros. É o que precisaria para a Andréia crescer e conseguir brincar nessa montanha-russa. Na letra B, está falando do irmão caçula da Andréia. Nesse caso, o irmão caçula dela, ele tem 85 centímetros. Quantos centímetros ele precisaria crescer para entrar no brinquedo? Bom, aqui a gente vai fazer 120 menos 85. Então, a gente vai subtrair da altura mínima a altura do irmão, para ver quanto falta para que ele consiga atingir essa altura. Então, são 35 centímetros. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, essas unidades de medida são importantes. Aqui a gente está lidando com centímetros, né? Aqui a gente está falando de medidas de mais de 1 metro. Então, só para relembrar, medidas menores do que 1 metro são submúltiplos do metro, como centímetro, milímetro, decímetro. E unidades de medida maior que 1 metro são os múltiplos do metro. Hectômetro, decâmetro e quilômetro. Tá legal? Então, vamos continuar. Nós estamos aqui na página, vamos conferir aqui, estamos na página 110 do livro de vocês, tá? A letra C, que vocês estão vendo aí, observando, ela é pessoal, uma resposta pessoal. Você vai pedir para sua mãe, o seu pai, alguém da sua família, ver quanto você está medindo e aí você vai responder. Você já poderia brincar nessa montanha-russa que a altura mínima seria 1,20 m? Então você vai responder sim ou não. E quanto falta se você não está atingindo ainda essa altura? Quanto falta para você conseguir essa liberação para brincar na montanha-russa? A questão número 3, esse aqui como é o livro da prof,
já mostra aqui o exercício resolvido, tá? Ele pede assim, ó, use o metro que você construiu com a sua régua para traçar um segmento de reta com 1 decímetro. Bem, você pode usar a sua própria régua para traçar esse 1 decímetro, tá? E aí, você traçando 1 decímetro, ó, ele vai mostrar como é que vai ficar lá na apostila de vocês, naquele espaço que vocês têm, vai dar bem direitinho para traçar 1 decímetro, tá? Lembrando que 1 decímetro tem 10 centímetros, legal? Muito bem. Bom, esse estudo das unidades de medida de comprimento é importante porque a gente precisa saber, por exemplo, se uma distância ela é longa ou curta demais. Se a gente falar para vocês assim, que você andou 5 quilômetros, isso é muito? Bom, para quem está andando, 5 quilômetros é bastante coisa. Ou então, se você for analisar, ou pedir para o papai ou para a mamãe te ajudar, ou alguém da sua família, qual a distância da sua casa até a sua escola? Será que ela é muito longe, é muito distante? Ou fica pertinho? Será que a sua escola fica a quilômetros da sua casa? Ou você pode até dizer que a sua escola fica a alguns metros da sua casa, né? Qual é a distância, por exemplo, de uma rua até a outra, ou seja, de um lado da quadra da onde você mora? Né? Normalmente existem algumas medidas padronizadas para isso. Medida de uma rua, por exemplo, a largura de uma rua. Então, existem algumas medidas que são padronizadas, que têm o mesmo valor para isso. Tá legal? Bem, para finalizar então a aula de hoje, a tarefa de casa que vai ficar para vocês, a professora vai deixar a página 111, tá legal? Então, não esqueçam de fazer. Na página 111 tem algumas atividades falando sobre essas medidas de comprimento. Até a próxima aula!